E ele diz ali o que mais é possível fazer nesse sentido, né, Reinaldo? Porque além das investigações da Polícia Federal, eu não sei, essas plataformas, porque isso vem atrapalhando o trabalho das equipes, né? Vem atrapalhando, às vezes reduz até as doações, porque as pessoas ficam com desconfiança. O que é preciso fazer, além de investigar, para bloquear essas fake news? Eu vou. Haverá alguma ironia na minha fala. Eu queria convocar aqui os colunistas que andaram escrevendo até antes da chuva, que não sendo crime fake news, não se pode fazer nenhuma forma de repressão, né? Um deles, em especial, ficou com a gravata toda babada, de tanto escrever besteira, né? E que o Elon Musk tinha provado que o Alexandre de Moraes realmente é uma pessoa horrível que estava tentando censurar as pessoas. E aquelas fake news se referiam à pregação de golpe de Estado. E esses valentes chegaram à conclusão de que não, qualquer tentativa de haver uma regulação ou uma contenção ou a punição de pregação de golpe de Estado por intermédio de fake news, não, porque fake news não é crime, é a tese. E agora, no Rio Grande do Sul? Aí um desses colunistas disse fake news atrapalha o resgate. Ah, é mesmo? É mesmo? Fake news que atrapalha o resgate não pode. Agora, fake news que prega golpe pode? A fake news de fato não é crime. O crime é aquilo que ela é a consequência da fake news. É preciso ter muita responsabilidade nessas coisas. Inclusive quando se fala que o governo recusou a ajuda do Uruguai. Não recusou a ajuda do Uruguai, recusou alguns veículos que não tinham como se adaptar às circunstâncias brasileiras. Foi isso que aconteceu. Isso não é uma recusa. A recusa diz: eu não quero a sua ajuda. Quando se diz esse tipo de aeronave, esse tipo de lancha não serve à circunstância aqui, isso não é recusa de ajuda. Né? Então é preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Tá nas redes sociais, parte vaza, inclusive para a imprensa. Esse Pablo Marçal, agora há pouco eu vi um vídeo dele dizendo que, presta atenção, os mortos do Rio Grande do Sul, se depende da fala dele, na verdade são pessoas que estão sendo sacrificadas para o demônio em razão do show satânico da Madonna. Aí parece louco? Parece louco. Vai ver o número de seguidores que esse cara tem. Né? Quem espalhou a mentira inicial de que agências federais estavam impedindo a entrega de alimentos, cobrando nota fiscal, o governador Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo pegou um caso de um mal-entendido, claramente que houve, e fez um vídeo acusando a Agência Nacional de Transporte Terrestre de estar impedindo a ajuda às pessoas. Quer dizer, chegou-se a um grau de delinquência política, ideológica, que é um negócio insano, insano, insano. É, entenda, eu já bati muito no PT. E eu não. Ninguém viu eu ficar fazendo revisão de nada. Porque cada coisa tem seu tempo e acabou, e, enfim, bati, apanhei, etc. Agora, há circunstâncias, e eu falo isso porque alguns tontos, né, dizem, o Reinaldo não quer que bata no PT. Não é que eu não quero que bata no PT. Pode bater no PT, pode bater no governo Lula. Agora, cuidado para não confundir as coisas. Há um tipo de abordagem que não é o governo que está sendo atingido. Quando você tira a credibilidade de um trabalho de socorro que está sendo feito, e a motivação inicial, original, para isso é de natureza ideológica, não é o governo que está sofrendo,
Pode até ter problema lá na popularidade, mas quem está sofrendo são as pessoas. Não é um embate puramente político. Precisa saber quando o embate é puramente político, quando isso tem consequências graves, ao tirar a credibilidade do trabalho que está sendo feito. Entende? Ao deslocar o foco, às vezes para um mal-entendido, para uma ocorrência particularíssima, tirando a noção do conjunto, tirando a noção do todo. Hã? Nós temos, olha aqui, há 15 mil homens das Forças Armadas lá, 12 mil propriamente militares e mais 3 mil trabalhando em associação com as Forças Armadas. Há quase 800 policiais federais, policiais rodoviários federais. Hã? Num trabalho absolutamente difícil. Absolutamente difícil. Porque muitas vezes você pega. Nós falamos de uma cidade agora há pouco que está inteira embaixo d'água, você não tem nem onde. Você não tem nem onde pousar um veículo, botar um veículo para tentar salvar as pessoas, porque a água está tomando o teto das casas. É tudo muito delicado. Hã? E, no entanto, fica sacanagem. O Twitter, um esgoto. O esgoto a céu aberto, aí vem esse Elon Musk, eu vou dar 100 antenas da Starlink para ajudar a internet, aí fica lá, oh, obrigado, grande mestre e tal, enquanto o Twitter, o X, espalha as indignidades, sem qualquer controle. Mais uma vez, nós vimos isso no golpe de Estado, estamos vendo agora nessa tragédia. Ou nós vamos ter a regulação das redes, ou então nós seremos administrados, para usar a expressão da ministra Carmen Lúcia, que vai assumir a presidência do TSE, por coronéis das redes. E pela mentira. Enquanto as pessoas padecem de forma cruel, né? É um negócio abjeto. E não são poucos, é o tempo inteiro. E aí, assim, quando dois médicos, como citou o ministro, quando dois médicos dizem que a Anvisa, como se a Anvisa cuidasse disso, está impedindo o envio de remédios, aí você pergunta, bom, mas quem está ouvindo, quem lê um troço como esse, poderia se indagar, né? Mas por que que a Anvisa faria isso? Com que propósito? Ainda que Ainda que a Anvisa cuidasse disso, mas por que que o governo impediria a chegada de remédio? Existe alguma hipótese plausível? Veja o que as redes fazem com as pessoas, Fabiola. Antigamente, quando lá no meu interior, em todo lugar, se contava uma mentira, né? E eu lembro de quando eu era criança, tinha um famoso lá na minha cidade que contava as coisas mais disparatadas, mais disparatadas. E a nossa grande questão é: será que ele sabe que a gente sabe que ele está mentindo ou ele não, né? Mas não é que ele contava só para causar ali, realmente, assim, ele falava de maneira que ele queria ser crível, e tal. Mas era uma coisa tão fantasiosa, tão absurda, que mesmo nós lá, né, no interior, lá no meio do mato, a gente falava: ah, isso não é capaz, não, entendeu? Não é capaz de acontecer, não, né? Agora, hoje nas redes, não existe mais a desconfiança, né, do Reinaldo Matuto lá no meio do mar, dizendo isso não é capaz de acontecer. Então, assim, o governo federal está impedindo a entrega de remédio, mas por que ele faria isso? O governo federal está recusando ajuda de países, mas por que ele faria isso? Com que propósito? É ideologia? É o quê? Então, assim, é preciso prudência, pudor, preocupação com as pessoas. Hã? Há muitos campos para se opor ao governo Lula, Jesus Cristo. Hã? Agora, nessas horas, não, mas não tem mais limite. Não tem mais limite, infelizmente. Tá? A crueldade toma conta, o absurdo toma conta, e aí quando dois médicos fazem isso,
né, e mentem de forma assim. É claro que o Conselho Federal de Medicina deveria ter um procedimento para caçar vagabundo assim, mas também não vai acontecer, né? Que, a rigor, o Conselho Federal de Medicina flertou até com a cloroquina, né? Por que que vai fazer um negócio como esse? Se duvidar, ainda corre o risco de dizer que cada médico tem liberdade para indicar a terapia, não é isso? Só que aqui se trata de uma mentira, né? É preciso que essas pessoas sejam punidas. Nós precisamos de leis para punir isso, nós precisamos de regulação de rede para que essas coisas tenham de ser retiradas imediatamente, ou então que se arque com as consequências legais da responsabilização civil. Agora, vá falar isso, né? Aparece a turma, não, porque o artigo 19 do marco da internet, né? Aí, quando você vai ver, o sujeito que está falando em nome do artigo 19, na verdade, é um empregado direto ou indireto da rede, né? De uma das redes sociais. Quer dizer, é um lixo moral. Difícil, difícil. Como é que você vai impedir? Você entra aqui agora, tá aí. Que a Madonna, o show satânico da Madonna é responsável pela morte da turma no Rio Grande do Sul, né? Ah, isso é liberdade de expressão. Tá bom, isso é liberdade de expressão, mas em algum nível ele teria de responder por isso, né? E não vai responder. E um monte de gente vai acreditar nele, né?